Como é possível ela estar grávida de um elefante? Ela nunca saiu de perto daquele animal. Foi exatamente isso que Ana ouvia dos moradores daquele lugar. Será que isso é possível? Antes de continuarmos, me fala de qual estado você está falando. Já se inscreve no canal para não perder nada dessa história. No vídeo de hoje, vamos contar a história incrível de uma mulher que, enquanto explorava uma selva africana, fez uma descoberta surpreendente. Ela estava grávida. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante são os relatos dos moradores locais que revelam mistérios e tradições que cercam essa gravidez inesperada. Você pode estar se perguntando: como isso aconteceu? O que os habitantes da região têm a dizer sobre esse fenômeno? E qual é a importância dessa descoberta para a cultura local? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar esses mistérios e mostrar como essa história toca em temas de fé, crenças e a conexão profunda entre as pessoas e a natureza. Fique conosco até o final e descubra não apenas os detalhes dessa gravidez, mas também as lições valiosas que podemos aprender com essa experiência única. Prepare-se para se surpreender. Durante uma expedição na densa e vibrante selva africana, Ana, uma exploradora apaixonada pela natureza, percebeu que algo estava diferente. O calor do sol filtrava-se pelas copas das árvores, criando um espetáculo de luz e sombras que dançavam ao seu redor. O canto dos pássaros e o murmúrio de um riacho próximo eram como uma sinfonia que a envolvia, despertando nela uma sensação de paz e, ao mesmo tempo, um leve desconforto. O que começou como uma simples aventura de exploração, logo se transformou em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Ana sempre desejou conhecer culturas diferentes e entender melhor a relação entre o ser humano e a natureza. Ela se dedicou a essa expedição com o sonho de descobrir novos horizontes. No entanto, à medida que se aprofundava na selva, uma inquietação crescia dentro dela. O que poderia ter causado essa sensação estranha? O calor da selva e a beleza ao seu redor não eram suficientes para dissipar uma dúvida que começava a tomar forma. A resposta veio quando Ana encontrou uma comunidade local que vivia em perfeita harmonia com a natureza. Os moradores a acolheram calorosamente, oferecendo não apenas abrigo, mas também uma visão de mundo que ela nunca imaginara. As tradições que compartilhavam eram ricas e profundas, e cada história contada era um fio que tecia a complexa tapeçaria de sua cultura. O que essas tradições poderiam ensinar sobre a vida? Ana começou a perceber que a chave para entender sua própria inquietação estava ali, na conexão que aqueles moradores tinham com a terra. Enquanto os habitantes locais falavam sobre suas práticas e crenças, Ana se lembrou de uma frase que ouvira em sua infância: a natureza tem seus próprios segredos. Essa ideia ecoava em sua mente, e a curiosidade a impulsionava a querer saber mais. Por que aqueles moradores acreditavam que a natureza influenciava não apenas as colheitas, mas também a fertilidade e a vida das pessoas? À medida que ouvia histórias sobre gravidezes milagrosas, sentiu que sua jornada estava apenas começando. Ana, que sempre sonhou em ser mãe, se viu diante de uma reviravolta inesperada. Não estava em seus planos engravidar durante essa viagem, mas a conexão com a comunidade e suas tradições a fez refletir sobre sua própria vida. Como ela lidaria com essa nova realidade? Essa nova perspectiva a levou a aceitar que, às vezes, a vida nos surpreende de maneiras que não podemos controlar, e que a aceitação é o primeiro passo para a transformação. A experiência de Ana na selva africana não era apenas sobre explorar um novo lugar, mas sobre explorar seus próprios sentimentos e crenças. Ela começou a entender que a natureza não é apenas um cenário, mas um elemento vital que influencia cada aspecto de nossas vidas. Essa conexão profunda com a terra e com as tradições da comunidade a inspirou a repensar sua própria existência e as expectativas que tinha. Assim, enquanto Ana se envolvia cada vez mais com a cultura local, seu coração se abria para novas possibilidades. A jornada, que começou com uma sensação estranha, transformou-se em uma busca por significado e conexão, mostrando a importância de estarmos abertos às surpresas que a vida nos apresenta.
E esse aprendizado a levaria a reflexões ainda mais profundas sobre fé, valores e a beleza da vida. Ana estava maravilhada com a beleza da selva africana, mas o que realmente a surpreendeu foram os encontros que teve com uma comunidade local que vive em profunda harmonia com a natureza. Desde o momento em que ela foi recebida, sentiu uma conexão instantânea com as pessoas, como se tivesse encontrado um lar em meio à vastidão verde. Os moradores, com seus sorrisos calorosos e gestos acolhedores, ensinaram Ana sobre suas tradições e como essas práticas moldam suas vidas. Cada dia na aldeia trazia novas descobertas. Os habitantes compartilhavam histórias que falavam sobre como a natureza não é apenas um cenário, mas um ator essencial na vida de todos. Eles acreditam que as árvores, os rios e os animais têm uma influência direta sobre a fertilidade e a saúde das mulheres. Hannah ouviu relatos de gravidezes milagrosas, onde mulheres, após se conectarem profundamente com a terra, experimentaram ciclos de vida inesperados e positivos. Essas tradições ancestrais traziam um ensinamento poderoso. O que Ana percebeu foi que, enquanto a ciência moderna muitas vezes trata a fertilidade como um processo puramente biológico, essa comunidade via a vida como um entrelaçamento de fatores físicos, espirituais e emocionais. A conexão com a natureza era vista como um caminho para a cura e a concepção. Essa visão a fez refletir sobre a sua própria realidade, onde muitas vezes se sentia desconectada e sobrecarregada com as exigências do dia a dia. Ao ouvir as histórias, Ana começou a se perguntar: como essas crenças moldam a vida da comunidade? A resposta estava nas práticas diárias que eles seguiam, como cultivar a terra com respeito, celebrar as mudanças das estações e realizar rituais que honravam a fertilidade da terra e das mulheres. Através de danças e cânticos, eles expressavam gratidão e esperança, criando um laço não só entre si, mas também com o ambiente que os cercava. A jornada de Ana se transforma quando ela começa a participar dessas celebrações. Ela se vê dançando em volta da fogueira, cercada por mulheres que compartilham suas histórias e sabedorias. Cada movimento e cada batida do tambor a conectam ainda mais à essência daquela terra. Mas a verdadeira transformação começa quando ela percebe que, mesmo sem um planejamento para a maternidade, o que realmente importava era a maneira como ela se conectava com o mundo ao seu redor. Essa experiência se torna um catalisador para Ana. É um momento em que ela se pergunta como a natureza pode influenciar suas próprias esperanças e sonhos. Ela começa a entender que a fertilidade não é apenas sobre engravidar, mas também sobre dar vida a novas ideias, projetos e sonhos. O que começou como uma descoberta sobre uma comunidade remota se transforma em uma jornada pessoal de autoconhecimento e aceitação. Ana percebe que, ao abrir-se para a sabedoria dos moradores locais, ela não só aprendeu sobre tradições e mitos, mas também sobre a força da comunidade e a importância de viver em harmonia com a natureza. Essa conexão vai além das palavras. É um sentimento que a acompanha mesmo após a sua partida da aldeia. Ao final dessa etapa de sua jornada, Ana se despede da comunidade com um coração cheio de gratidão e um novo entendimento sobre a vida. Ela leva consigo não apenas histórias, mas lições que a guiarão em sua própria trajetória. Essa experiência não só a transformou, mas também a inspirou a compartilhar essa sabedoria com o mundo, mostrando que a verdadeira conexão com a natureza pode revelar caminhos inesperados em nossas vidas. Durante sua estadia com a comunidade local, Ana ficou fascinada com as histórias que os moradores contavam sobre gravidezes milagrosas. As tradições que cercavam a fertilidade e a conexão com a natureza eram ricas e cheias de significados. Os habitantes acreditavam que a natureza não apenas influenciava a fertilidade, mas que também desempenhava um papel fundamental nas experiências de vida e na saúde das mulheres. Isso despertou em Ana uma curiosidade intensa. Como essas crenças poderiam ter um impacto real na vida das pessoas? Os moradores compartilharam com Ana que, segundo as suas tradições, as fases da lua
e as mudanças nas estações do ano estavam intimamente ligadas à fertilidade. Por exemplo, em sua cultura, acreditava-se que conceber durante a lua cheia aumentava as chances de uma gravidez saudável. Eles contavam que muitas mulheres da comunidade seguiam rituais específicos durante esse período, como dançar sob a luz da lua e se conectar com a terra, acreditando que isso criava um ambiente propício para a vida. Ana, que sempre sonhou em ser mãe, começou a refletir sobre esses relatos. Ela se lembrava de sua vida na cidade, onde a rotina frenética e as pressões sociais muitas vezes ofuscavam a conexão com a natureza. Aquela nova perspectiva a fez questionar-se de fato a natureza poderia ter um papel significativo em sua própria jornada em direção à maternidade. Essa dúvida a levou a investigar mais a fundo, buscando entender se havia alguma base científica para os mitos que ouvira. Enquanto conversava com as mulheres da comunidade, Ana aprendeu sobre o conceito de sacralidade da fertilidade. Elas falavam com paixão sobre como a natureza fornecia tudo o que era necessário para a vida, desde alimentos saudáveis até ervas medicinais que podiam ajudar em questões de saúde reprodutiva. O que começou como uma curiosidade se transformou em uma busca pessoal por respostas. Ana decidiu se aprofundar nesse tema e, em sua pesquisa, encontrou estudos que sugeriam que o estresse e a desconexão da natureza poderiam impactar negativamente a fertilidade. Essa informação a fez perceber que as tradições da comunidade não eram apenas mitos, mas reflexos de uma verdade mais profunda sobre a relação entre humanos e o meio ambiente. A jornada de Ana a levaria a um momento crucial. Em um determinado dia, enquanto caminhava pela floresta, ela teve uma revelação. Ao respirar o ar fresco e sentir a terra sob seus pés, ela se sentiu mais conectada consigo mesma e com o universo. Essa experiência transformadora fez com que ela compreendesse que a fertilidade não se limitava apenas ao corpo físico, mas também englobava um estado emocional e espiritual que precisava ser nutrido. A conexão que Ana desenvolveu com a comunidade e suas tradições a ajudou a ver a vida sob uma nova luz. A dor que sentia por não estar grávida começou a se dissipar, dando lugar a uma aceitação profunda. Ana percebeu que poderia se preparar para a maternidade de maneiras que nunca havia imaginado antes, cuidando de si mesma, conectando-se com a natureza e respeitando seus próprios ciclos de vida. Essa jornada não apenas a ensinou sobre a fertilidade, mas também a importância de respeitar e honrar a natureza. A experiência dela, repleta de desafios e descobertas, destacava como as tradições podem ser fontes de sabedoria e transformação. O que começou como uma simples curiosidade se transformou em uma profunda reflexão sobre a vida, a maternidade e a conexão com o mundo ao nosso redor. Essa história não é apenas sobre a fertilidade, é sobre a beleza de se permitir ser, guiado por crenças e tradições que ressoam em nosso interior, mostrando que muitas vezes as respostas que buscamos estão mais próximas do que imaginamos. Hannah sempre sonhou em ser mãe. Desde pequena, imaginava-se cercada por crianças compartilhando histórias e momentos de ternura. Porém, durante sua expedição na selva africana, essa expectativa de vida começou a se desdobrar de uma maneira inesperada. O que parecia ser uma simples aventura de exploração, logo se transformou em uma jornada introspectiva, onde ela se viu confrontada com a realidade de uma possível gravidez. Essa reviravolta não estava em seus planos, e agora ela precisava lidar com um dilema emocional profundo. Enquanto se familiarizava com os moradores locais e suas tradições, Ana percebeu que a comunidade tinha uma visão diferente sobre a maternidade. Para eles, a gravidez era não apenas um evento físico, mas uma conexão espiritual com a natureza. Os moradores acreditavam que a fertilidade estava intimamente ligada ao ambiente ao seu redor. Eles compartilhavam histórias sobre mulheres que engravidaram sob a luz da lua cheia, ou depois de dançar ao redor de uma fogueira, em comunhão com a terra. Essas narrativas instigaram Ana a refletir sobre suas próprias crenças e expectativas. Ana se viu em um turbilhão de emoções. Por um lado, havia a alegria e a esperança que a ideia de ser mãe poderia trazer,
Mas, por outro lado, havia o medo do desconhecido e a incerteza sobre como essa nova fase afetaria seu estilo de vida. A mulher que desejava a maternidade agora se via em um caminho que não havia planejado. Essa luta interna se tornou um ponto de virada para Ana, uma oportunidade para crescer e se adaptar às mudanças. Ao longo de sua jornada, Ana começou a aceitar a ideia de que não se pode controlar tudo na vida. Assim como a natureza, que tem seus ciclos e ritmos, a vida também possui suas próprias direções. Essa aceitação trouxe um alívio inesperado. Ela começou a enxergar a maternidade não como uma obrigação, mas como uma possibilidade repleta de beleza e aprendizado. Essa nova perspectiva a ajudou a desenvolver uma resiliência que antes não conhecia. Ao se abrir para o que a vida tinha a oferecer, Ana começou a descobrir uma força interior que não sabia que possuía. A transformação de Ana ilustra um conceito poderoso. Muitas vezes, são as experiências inesperadas que nos ensinam as lições mais valiosas. Ao confrontar seus medos e inseguranças, ela percebeu que a verdadeira maternidade vai além do aspecto físico. É um estado de espírito, uma conexão profunda com a vida e tudo ao seu redor. Essa compreensão a levou a valorizar ainda mais as relações que cultivava, tanto com a comunidade, que agora a cercava, quanto com a natureza que a inspirava. À medida que Ana se permitia explorar essa nova realidade, ela começou a notar como suas emoções e pensamentos se entrelaçavam com o ambiente natural. O canto dos pássaros, o sussurro das folhas ao vento e o brilho das estrelas à noite tornaram-se parte de sua jornada. Essa conexão profunda não apenas a ajudou a aceitar sua situação, mas também a transformou em alguém que abraçava a vida com gratidão. No final das contas, a experiência de Ana não foi apenas sobre a possibilidade de se tornar mãe, mas sobre a aceitação de que a vida é cheia de surpresas e que, muitas vezes, elas podem nos levar a um lugar de crescimento e autodescoberta. Ao compartilhar sua história, Ana nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas e a encontrar beleza nas inesperadas reviravoltas que a vida nos apresenta. Essa é a verdadeira essência da maternidade e da vida: aceitar, aprender e crescer juntos. Durante sua experiência na selva africana, Ana começou a perceber o impacto profundo que a natureza tinha em sua vida e como essa conexão era vital para o bem-estar humano. Enquanto caminhava pelas trilhas cobertas de folhagens densas, cercada pelo canto dos pássaros e pelo murmúrio dos rios, ela sentiu uma calma que não havia experimentado antes. Essa percepção a levou a refletir sobre a relação intrínseca entre os seres humanos e o ambiente em que vivem. Ana se lembrou de um momento em que observou os moradores locais cuidando de suas plantações com uma reverência quase sagrada. Eles não viam a natureza apenas como um recurso a ser explorado, mas como uma entidade viva que merecia respeito. Essa visão se contrapunha à maneira como muitas pessoas nas sociedades modernas interagem com o meio ambiente, frequentemente priorizando o consumo imediato sobre a preservação. Ana começou a entender que a conexão com a natureza não apenas enriquece a vida, mas também é essencial para a saúde mental e emocional. Enquanto se adaptava à nova realidade de sua vida, Ana se deparou com a ideia de que a natureza poderia influenciar não só a fertilidade, como os moradores acreditavam, mas também o bem-estar geral. Estudos científicos mostram que passar tempo em ambientes naturais pode reduzir o estresse, aumentar a criatividade e melhorar a saúde física. Por exemplo, um estudo da Universidade de Stanford revelou que caminhar em áreas verdes pode reduzir a ruminação, um fator de risco para a depressão. Ana começou a incorporar caminhadas diárias na floresta em sua rotina e logo notou uma mudança em sua perspectiva e humor. A jornada de Ana, no entanto, não foi apenas sobre descobrir o poder da natureza, foi também sobre o que ela poderia ensinar. Ela ficou fascinada ao ouvir as histórias dos moradores sobre como as estações influenciam a vida, desde a colheita até o nascimento de novos membros na comunidade. Essas narrativas se entrelaçavam com a espiritualidade local, revelando um entendimento profundo de que tudo está conectado. Cada árvore,
cada animal, cada gota de chuva tinha seu papel a desempenhar, e isso a fez refletir sobre sua própria vida e as conexões que estava ignorando. Ao longo de sua jornada, Ana percebeu que esse conhecimento poderia ser aplicado a todos. Ao cultivar uma conexão mais profunda com a natureza, as pessoas poderiam encontrar um senso de propósito e pertencimento. Ela começou a compartilhar suas descobertas com os moradores e, juntos, exploraram maneiras de promover essa ligação em suas próprias vidas e comunidades. Essa troca de experiências fez com que Ana se sentisse parte de algo maior. E ela se lembrou de que a verdadeira felicidade muitas vezes reside nas pequenas coisas, como sentir a textura da terra nas mãos ou ouvir o som do vento nas folhas. Conforme os dias passaram, Ana se tornou um exemplo vivo de resiliência e aceitação. Ao se conectar mais com a natureza, ela não apenas encontrou paz, mas também um novo significado para sua vida. A transformação que experimentou não foi apenas interna, mas se refletiu em sua maneira de interagir com o mundo ao seu redor. Essa jornada a ensinou que a natureza é um aliado poderoso, capaz de curar, inspirar e guiar, e que todos podemos nos beneficiar ao restabelecer essa conexão essencial. Concluindo sua experiência na selva, Ana deixou a floresta com uma nova perspectiva sobre a vida. Ao abraçar a natureza, ela não só transformou sua própria realidade, mas também se tornou uma defensora da importância de proteger o nosso planeta. Através de sua história, somos lembrados de que a conexão com a natureza pode ser uma fonte inestimável de força e orientação, especialmente em tempos de incerteza e mudança. Ana, durante sua jornada na selva africana, não apenas se deparou com uma nova cultura, mas também com profundas reflexões sobre fé e crenças. Ao interagir com os moradores locais, ela começou a perceber como a espiritualidade estava entrelaçada em cada aspecto da vida deles. Essa experiência a levou a questionar suas próprias crenças e o papel da fé em momentos de incerteza. Os moradores compartilhavam histórias que transcendem o cotidiano, repletas de simbolismo e ensinamentos. Um conto que chamou a atenção de Ana falava sobre uma mulher que, em meio a dificuldades, encontrou força na fé. Essa mulher acreditava que cada desafio era uma oportunidade disfarçada, e sua perseverança inspirou a comunidade. Ao escutar essa narrativa, Ana se viu refletindo sobre suas próprias lutas e como a fé poderia servir como um guia em sua vida. Isso a fez considerar: será que a fé realmente tem o poder de nos ajudar a superar adversidades? A conexão com a natureza que os moradores cultivavam também era um reflexo de suas crenças. Eles acreditavam que a terra tinha vida, que cada planta e animal tinha um espírito e que respeitá-los era fundamental. Ana recordou de momentos em sua vida em que sentiu a necessidade de se reconectar com a natureza e como isso lhe trouxe paz e clareza. Essa descoberta a levou a um entendimento mais profundo de como a espiritualidade pode se manifestar na nossa relação com o mundo ao nosso redor. A natureza, para eles, não era apenas um recurso, mas uma aliada em suas jornadas espirituais. Ana começou a praticar momentos de reflexão e meditação na selva, sentindo-se cada vez mais conectada à terra e às suas tradições. Através dessa prática, ela percebeu que a fé não é apenas acreditar em algo maior, mas também confiar no processo da vida e nas lições que vêm com os desafios. Essa nova perspectiva fez com que ela se sentisse mais forte e resiliente, mesmo em meio à incerteza de sua jornada. A experiência de Ana não é única. Muitas pessoas, em diversas culturas, encontram conforto e força na fé em momentos difíceis. Estudos têm mostrado que a espiritualidade pode contribuir para a saúde mental e emocional, ajudando indivíduos a lidar melhor com o estresse e a ansiedade. É como se a fé funcionasse como um âncora em meio à tempestade, oferecendo esperança e um sentido de propósito. Enquanto Ana continuava sua jornada, ela começou a compartilhar suas novas percepções com os moradores. Eles, por sua vez, a incentivavam a explorar ainda mais suas crenças e a questionar o que realmente significava ter fé. Essa troca de ideias
não apenas a ajudou a entender mais sobre a cultura local, mas também a levou a uma jornada interna de autodescoberta. Ela começou a notar a beleza nas pequenas coisas, como o canto dos pássaros ou o movimento das folhas ao vento, e como cada um desses momentos poderia ser uma forma de espiritualidade. Ao final de sua expedição, Ana não apenas retorna para casa com histórias para contar, mas com uma nova compreensão sobre a importância da fé e das crenças em sua vida. Ela aprendeu que a espiritualidade pode ser uma fonte de força e apoio, guiando-nos em momentos de incerteza. Sua jornada a ensinou que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a fé pode nos oferecer a luz necessária para encontrar nosso caminho. Assim, mesmo em meio aos desafios, podemos descobrir a beleza e a sabedoria que a vida tem a oferecer. Ana, ao longo de sua jornada na selva africana, vivenciou uma transformação que a levou a aprender lições valiosas sobre aceitação, resiliência e a beleza da vida. Essas lições se tornaram faróis de esperança e inspiração, não apenas para ela, mas para todos nós. Ao se deparar com a possibilidade de uma gravidez inesperada, Ana se viu em um dilema emocional. Ela sempre desejou ser mãe, mas a ideia de se tornar mãe, em um momento tão inesperado, lhe causou ansiedade e insegurança. Essa tensão interna é algo que muitos enfrentam quando confrontados com mudanças drásticas em suas vidas. Ao se conectar com a comunidade local, Ana começou a entender que a aceitação é uma parte essencial da jornada humana. Os moradores compartilhavam histórias de desafios e superações, mostrando que cada obstáculo pode ser uma oportunidade de crescimento. Essa perspectiva ajudou Ana a reavaliar sua situação. Ela percebeu que a resistência à mudança muitas vezes traz mais sofrimento do que a própria mudança em si. A aceitação não significa resignação, mas sim uma abertura para novas possibilidades e um reconhecimento de que a vida pode nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. Resiliência é outra lição que Ana aprendeu. Ao observar como os moradores da comunidade lidavam com as adversidades, ficou claro que a força não está apenas em suportar dificuldades, mas em se adaptar e prosperar diante delas. Por exemplo, um dos moradores, um agricultor, falou sobre a seca que havia afetado suas colheitas. Em vez de se desesperar, ele buscou novas técnicas de cultivo e se uniu a outros agricultores para compartilhar estratégias. Essa colaboração não apenas fortaleceu a comunidade, mas também trouxe novas oportunidades para todos. Ana viu que, assim como esse agricultor, ela também poderia encontrar maneiras de se ajustar à nova realidade que surgia em sua vida. A beleza da vida é algo que Ana começou a valorizar em um nível mais profundo. Enquanto caminhava pela selva, cercada por árvores majestosas e o som da vida selvagem, ela sentiu uma conexão renovada com a natureza. Essa conexão a ensinou que a vida é um ciclo repleto de maravilhas e desafios e que cada fase tem sua própria beleza. Os moradores a incentivaram a observar as pequenas coisas, o brilho do orvalho nas folhas pela manhã, o canto dos pássaros ao amanhecer, a dança das folhas ao vento. Essa atenção aos detalhes transformou sua percepção e Ana começou a entender que a beleza pode ser encontrada mesmo nas situações mais inesperadas. Essas lições se tornaram não apenas um guia para Ana, mas também um convite para todos nós. Ao enfrentarmos nossos próprios desafios, podemos nos lembrar da importância da aceitação, da resiliência e da capacidade de encontrar beleza mesmo nas dificuldades. Ao aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana, podemos transformar momentos de incerteza em oportunidades de crescimento. Ana, ao final de sua jornada, não apenas aceitou a possibilidade de ser mãe, mas também abraçou a ideia de que essa nova fase poderia ser uma bela aventura. Sua história nos inspira a ver a vida com novos olhos e a buscarmos o que realmente importa, especialmente em tempos de mudança. Ao refletirmos sobre nossas próprias experiências, somos levados a considerar como podemos aplicar essas lições em nossas vidas e, assim, nos tornarmos mais fortes e mais conectados com o mundo ao nosso redor. A história de Ana na selva,
africana culmina em reflexões poderosas sobre a vida, a natureza e a espiritualidade. Ao longo dessa jornada, ela não apenas descobriu novos horizontes, mas também mergulhou em si mesma, revelando lições que podem ressoar profundamente em todos nós. A conexão com a natureza, por exemplo, se tornou um pilar fundamental em sua nova realidade. Quando Ana começou a observar a vida ao seu redor, entendendo a interdependência entre os seres humanos e o ambiente, ela percebeu que essa relação era essencial para seu bem-estar e crescimento pessoal. A natureza não é apenas um cenário. É um organismo vivo que nos ensina sobre ciclos, renovação e a importância de respeitar o que nos rodeia. Enquanto Ana se adaptava a essa nova perspectiva, ela começou a ver o mundo com outros olhos. A beleza das árvores, o canto dos pássaros e até mesmo o silêncio da selva passaram a contar histórias que antes ela não conseguia ouvir. Essa transformação a fez refletir sobre como, em nosso dia a dia atarefado, muitas vezes esquecemos de prestar atenção ao que realmente importa. O tempo que passamos ao ar livre, em contato com a natureza, não é apenas um momento de lazer. É uma oportunidade de reconexão com nós mesmos e com o que nos rodeia. Ao lembrar dessa conexão, podemos encontrar clareza em momentos de incerteza e desafios. Além disso, a experiência de Ana trouxe à tona questões sobre fé e crenças. Ao ouvir as histórias e mitos dos moradores locais, ela começou a questionar suas próprias convicções. Como suas crenças moldavam sua visão de mundo? Ela percebeu que, assim como a natureza, a fé pode servir como um guia em momentos de turbulência. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos situações inesperadas que testam nossos limites. É nesse contexto que a fé se torna uma âncora, uma forma de encontrar significado e esperança. Ana aprendeu que não se trata apenas de acreditar em algo maior, mas de permitir que essa crença nos inspire a agir com coragem e resiliência. Conforme a jornada de Ana se desenrolava, ela também percebeu que as lições que aprendeu poderiam ser aplicadas em sua vida e na vida de outras pessoas. A aceitação das mudanças e a resiliência diante das adversidades tornaram-se temas centrais em sua história. O contraste entre sua vida antes da expedição e a nova perspectiva que ela adquiriu exemplifica a beleza da transformação. Antes, ela via a maternidade como um objetivo a ser alcançado, mas agora compreendia que a vida é feita de momentos que nos moldam e nos ensinam, independentemente de estarem alinhados com nossos planos originais. Essa jornada de autodescoberta e aceitação que Ana viveu pode ser um reflexo de nossas próprias experiências. Todos nós enfrentamos desafios, incertezas e mudanças inesperadas. Ao olhar para a vida através da lente da natureza e da espiritualidade, podemos encontrar inspiração e força. As lições que Ana aprendeu nos convidam a refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, buscando sempre uma conexão mais profunda com o que nos cerca e com nossas próprias crenças. Ao concluir a história de Ana, somos deixados com a pergunta: como podemos cultivar essa conexão na nossa vida cotidiana? Ao nos permitirmos explorar, refletir e aceitar as mudanças, podemos transformar nossas experiências em aprendizados valiosos. Assim, a história de Ana não é apenas sobre uma mulher em uma expedição, mas sobre todos nós, em nossa busca por significado e conexão em um mundo em constante mudança. Ao levar essas lições conosco, podemos nos sentir mais inspirados e preparados para enfrentar o que a vida nos reserva.